Oi, meus amores, tudo bom? Vocês estão me pedindo loucamente por maquiagens coloridas. A minha inspiração, minha grande inspiração para essa maquiagem foi a Mayra Pazinato. Mais uma vez eu trago a maquiagem inspiração porque eu amo ela. A Mayra é um amor de pessoa. Ai, olha, ela vai vir aqui em agosto e nossa, eu vou ter que conhecer a Mayra. Sim, tô tendo meu tempo de fã. Mayra, você arrasa, tu lacra, menina. Tu tá lacrando demais. Sério. Se você ainda não conhece o trabalho da Mayra, eu vou deixar o link da fanpage dela, do Instagram dela, aqui na caixinha de informações também. Vale muito a pena conhecer o trabalho da Mayra, tá, gente? E eu espero muito que vocês gostem. Tentei me manter o mais fiel possível à maquiagem que ela fez. Alguns produtos, principalmente o batom, eu sei que é o mesmo que ela utilizou. Mas nas sombras eu fui na loteria, fui tentando chegar o mais perto possível, tá certo? Então se você gostar do vídeo, não esqueça de dar aquele gostei pra mim, aquele joinha, se inscrever no canal se ainda não é inscrita e qualquer dúvida deixem aqui nos comentários, tá, gente? Produtos que eu uso aqui no tutorial, se você não entende, eu deixo tudo listado aqui abaixo na caixinha de informações em ordem de uso, tá? Da ordem que eu usei. Então já tá tudo linkado bonitinho, mas também você pode conferir tudo isso lá no blog também, tá bom? Então chega de blá 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 e vamos lá acompanhar esse passo a passo. Bom, gente, eu usei a minha paleta Dermacolor da Kryolan, misturei os corretivos D2 e D3 junto com o Makeup Blend, que eu já mostrei pra vocês, pra corrigir minha sobrancelha e usar como base. Eu tô usando essa paleta de 88 cores, mate, que não é mate, né, porque tem algumas que são cintilantes, mas tudo bem. E vou pegar esse tomzinho de cor de pele, né, neutro, opaco, para iluminar abaixo da sobrancelha, que eu faço isso sempre, né? Então eu vou aplicar em toda a extensão da minha sobrancelha. Também para selar, primeiro com um pincel mais durinho e depois com um pincel mais fofo, para espalhar bem essa sombra nessa região da minha pálpebra fixa. Depois vou pegar um marronzinho mais quente. Eu não quis fazer direto a marcação com a sombra roxa, porque eu sei que muitas pessoas não conseguem, né? Vão manchar a maquiagem. Então é bacana você fazer uma base com um marronzinho, para você não se perder muito na hora que for aplicar as sombras coloridas, tá? Fica a dica aí para vocês. E vou fazer toda essa marcação do marrom para ser meu guia, né? E para ajudar a esfumar melhor as sombrinhas marrom, as sombrinhas roxas. Vou usar esses dois tons de roxo e com um pincel preto, de cerdas pretas, eu vou aplicar o roxo mais escuro, né? E que a gente vai começar a dar o tom da nossa maquiagem, né? A nossa cor. Então eu vou começar aplicando a sombra roxa mais escura por cima desse marrom mesmo, porque o marrom realmente serviu só de base, ele praticamente não vai aparecer na maquiagem, né? Mas se você quiser já começar com a sombra marrom, fica à vontade. Com a sombra roxa, fica à vontade, tá, gente? É só uma dica aí pra quem não tem muita habilidade pra esfumar uma sombra colorida, que às vezes é muito pigmentada e às vezes pode ser difícil de esfumar e pode manchar muito fácil. Vou aplicar, vou concentrando essa cor, vou construindo a cor. Depois eu vou vir com aquele roxinho, que é um roxinho mais rosado, né? Um fúcsia, na verdade. E vou deixar bem mais colorido esse côncavo aí. Volto com aquela sombrinha cor de pele pra esfumar a borda do roxo, pra ficar tudo sem marcação. E vou construindo o meu roxo aos poucos, também para não deixar nada manchado, que sombras coloridas realmente são mais complicadas, né? Muito pigmentadas. Tive que pegar minha Vice 3 para usar esse azul escuro que é o Heroine, porque nessa paleta de 88 não tinha nenhum azul que fosse um azul bique, né? Esse azul que eu tô usando agora. Então eu tive que recorrer à minha paleta Vice 3 para poder usar. Então eu tô usando um pincel chanfrado, esse é da Sigma, do Kit Mr. Bunny, eu não lembro a numeração agora, e vou aplicar ele. Depois dessa cor eu vou usar essa sombra da MAC, que é a Freshwater. É uma Velux Pearl, tem um acabamento maravilhoso essa sombra, gente. Olha como ela é pigmentadíssima. Não molhei o pincel, tá? Esse é o efeito dessa sombra natural, imagine com um pincel molhado. E vou aplicar essa sombra após aquele azul bique,
para dar o tom bem... Ele é um azul bem forte, né? Bem vibrante, tava tentando lembrar a palavra. E vou fazer a harmonia entre as cores primeiro, entre o azul escuro e esse azul vibrante, né? E o roxo, a gente vai fazer toda essa harmonia, toda essa fusão das cores para não ficar nada assim marcado, né? Tipo, acabou o azul claro e começou o azul escuro. Vai ficar uma coisa completamente natural. E vou deixar um espacinho, porque no canto interno, desculpa, eu vou aplicar uma outra sombra que é a Freeze. Ela é um azul, mas é um azul com um fundinho já um pouquinho mais esverdeado, né? Mas assim, é só para dar um toque mais alegre nesse meu canto interno. E vou voltar com a sombra Fresh Water, que é aquele azulzinho do meio, bem vibrante. Vou fazer a fusão entre o canto interno e o meio da pálpebra. Depois volto com o azul Bic e vou trabalhando até eu achar que tá bom. E volto também depois com aquela sombrinha cor de pele, para de novo a gente esfumar a borda e tirar qualquer tipo de marcação. Vou fazer o delineado, mas não vou mostrar porque eu postei um vídeo essa semana só sobre o delineado, né? E os cílios que eu tô usando é do Guilherme Batista, agora eu não lembro o nome, mas eu vou deixar aqui na caixinha de informações, tá? Esse pigmento da NYX é o White Pearl, é daquele mesmo que eu uso, que é o amareladinho, sabe? Esse tem um fundo mais prateado, digamos, né? E eu não vou aplicar ele somente abaixo da minha sobrancelha, não. Porque se você for olhar a maquiagem da Mayra, é meio metalizada a maquiagem que ela fez, né? Então eu vou aplicar todo esse pigmento realmente encostando na sombra roxa, pegando mesmo para dar esse acabamento mais metalizado para as sombras, tanto nessa região da pálpebra fixa, como no canto interno e chegando um pouquinho na sombra azul também. Vou metalizar tudo, fica uma maquiagem mais cheguei, né? Então se você quiser pular essa parte, fica à vontade, mas realmente o efeito que dá é maravilhoso, tá? E o glitter que eu tô usando é esse da Kryolan, ele se chama Blue. Ele parece que é branco, né? Mas quando você aplica ele fica completamente azul. São pigmentos maravilhosos que ele tem, ó, partículas azuis, bem nesse tom de azul bique, né? Vou preparar minha pele na parte inferior. Tô usando esse BB Cream da MAC como base. E... como base não, né? Como primer. E como base eu utilizei a Studio Fix NC20. Corretivo eu tô usando o mesmo que eu utilizei como fixador, então misturei os dois da Kryolan. É o D2 com o D3 misturados, tá? Vou corrigir toda essa região e já vamos fazer a parte inferior dos olhos. Vou aplicar lápis preto. Este é o Duo, né? Ele vem tanto lápis para olhos quanto para sobrancelha. E esse é o escuro 01. E vou aplicar esse lápis preto em toda a minha linha d'água inferior, na superior também, porque eu gosto de deixar tudo bem pretinho. Gente, olha o detalhe do glitter, só foca. Não é lindo? É lindo, né? E vou borrar também esse lápis preto na raiz dos cílios, né, por fora, porque a gente vai causar com esse olho aí, tá? Com o pincel de topo reto, eu não peguei sombra preta nem nada, só com ele purozinho assim mesmo. Eu vou dar uma espalhada nesse lápis e deixar ele um pouco mais espalhadinho, né? Sem aquelas marcações feias. Agora sim eu vou deixar tudo muito preto e peguei meu delineador, o mesmo que eu fiz em cima, que é o da Inglot. E vou fazer toda essa marcação por cima do lápis com o delineador. Tá? Mas se você quiser deixar e fazer com o lápis, passa mais uma camada do lápis e sombra preta, tá? Esse delineador da Inglot, ele é bem sequinho. Mas depois a gente vai aplicar um pouquinho de sombra preta em cima só pra dar... Eu gosto, né? Eu gosto de dar uma selada, por mais seco que seja o delineador ou lápis, eu gosto de dar um acabamento, deixar tudo muito preto e dar uma selada. Então eu vou pegar a sombra preta e aquela marronzinha que a gente já aplicou no côncavo, né? Antes de começar a maquiagem. E eu vou pressionar o pincel com a sombra preta pra deixar tudo muito bem preto, né? E com a sombrinha marrom eu vou esfumar embaixo, porque eu particularmente gosto de dar esse acabamento pro delineador abaixo dos olhos. Eu acho que fica muito mais bonito, dá realmente um acabamento, que é o que eu gosto de dar,
tá? Mas se você não quiser, não precisa. Tô aplicando a máscara agora nos cílios inferiores pra finalizar. E essa é a máscara Perversion, que eu tô usando direto aqui pra vocês. Porque eu gosto de usar uma máscara de uma por vez, sabe? Deixar várias abertas não é minha praia. E vou agora reaplicar o pigmento, tanto no canto interno, porque a gente acaba passando base, essas coisas, e acaba saindo um pouquinho, né? Então eu vou reaplicar esse pigmento no canto interno, que foi um detalhe bem bonito da maquiagem que a Mayra fez. E vou reaplicar o glitter também. Na maquiagem da Mayra eu acho que não tem glitter, mas como assim eu não consegui chegar exatamente no tom da maquiagem dela, eu achei que o glitter ajudou, sabe? Enfim, vou terminar a pele. A paletinha que eu tô usando é aquela Xing Ling, aquele duo de iluminador e contorno. Tô fazendo um pouquinho de contorno só pra dar aquela emoldurada no rosto, nada muito especial. O blush é o Coradex da Quem Disse Berenice, e o cara foi cortar grama bem agora que eu tô fazendo áudio. O iluminador é esse da Dylos Pro, o 04. Ele tem essa tonalidade meio que furta-cor, sabe, gente? Ele é bem sutil, é um iluminador bem sutil mesmo, super bonito, super meigo. E o iluminador não, o batom é o Cashmere da Lime Crime. Bom, meus amores, então é esse o passo a passo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu sei que eu repeti o batom, como eu falei, né? Mas como é um tutorial inspiração mesmo, eu tento me manter o mais fiel possível às maquiagens que eu me inspiro, tá? E como eu sabia exatamente o batom que a Mayra usou, e eu tenho ele, eu achei nada mais justo do que utilizar ele no tutorial. Mas uma dica pra vocês, eu vou fazer um post, tá? No blog, comparando todos os meus batons nudes com cashmere para vocês verem se tem algum que tem semelhança a ele, tá? Principalmente tem gente que acha que o Seasone da Dylos é similar. Já falo de antemão que não tem muita coisa parecida não, tá? Aliás, não, acho que não existe, gente, alguma cor similar ao cashmere, ele é singular mesmo. Mas a minha sugestão pra quem quer um nude, assim, meio acinzentado, que é o cashmere, né? A Bruna Tavares acabou de lançar o batom Hermione, pra quem ainda não viu. Ele é um nude com fundo acinzentado. Ela mesma falou que esse batom não chega a ser um dupe, né? Não chega a ser um priminho do cashmere. Mas acho que é o único batom que eu já vi, assim, que chega perto da tonalidade, assim, do cashmere. Tá? Então fica a dica aí pra vocês, pra quem quiser conhecer o Hermione. Quem sabe eu ainda consigo comprar ele e faço uma comparação dele pra você. Se a Bruna já não fez também, dá uma olhadinha no blog dela, que às vezes ela já fez essa comparação também. Tá bom? Grande beijo pra vocês e bom final de semana.